Fala traders e investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e a gente se encontra hoje, dia 26 de julho de 2026. Vamos entrar talvez na principal semana até então, quando a gente olha para o ano corrente. Porque nesta semana a gente vai ter divulgação do IPCA no nosso país, inflação, a gente vai ter decisão de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente vai ter os desdobramentos sobre as tarifas implementadas por Donald Trump, desdobramento também em relação ao conflito no Oriente Médio, Estados Unidos versus Irã, e todos esses fatos econômicos podem impactar fortemente o nosso mercado. E aí fica a dúvida, né? A gente já está praticamente há 3, 4 meses com o mercado em correção. E a dúvida é o seguinte: será que estamos em um momento de oportunidade? Ou será que o mercado teve um voo de galinha em 2025 e pode devolver boa parte daquela alta que tivemos no ano passado, no ano de 2026? Para isso, galera, eu vou trazer alguns fundamentos para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre isso, para então a gente chegar em uma conclusão plausível. Antes da gente entrar nos fatos econômicos, eu vou falar um pouco sobre o gráfico, região de preço, o que acontece com o nosso Ibovespa, até mesmo contar uma leve história aqui para vocês. Então, é isso. Bom, vamos lá, galera. Eu vou dar até um zoom para explicar um pouco mais o que acontece com o nosso Ibovespa, tá? E para ser mais perfeito, mais exato a análise, vamos dizer assim, eu vou fazer esta analogia começando com o Ibovespa num tempo gráfico mensal. Por quê? Porque eu quero trazer o histórico do Ibovespa no século XXI, tá, galera? Então, o que temos aqui, tá? A gente tem o Ibovespa desde os anos 2000. Então, eu quero chamar a atenção vocês para o seguinte: desde os anos 2000 até 2026, a gente teve dois períodos de alta estrutural para o nosso Ibovespa. Um foi de 2003 a 2008, tá? Esse período foi um período muito favorável em relação ao cenário externo. A gente teve um período muito favorável para commodities, no qual o Brasil tem uma grande exposição. Então, a balança comercial aqui durante esse período foi extremamente favorável e acabou auxiliando aí a boa performance dos nossos ativos. Depois a gente teve a crise de 2008, como boa parte das crises o mercado volta em V, aí período de recessão econômica, no qual foi extremamente delicado, né? Exatamente onde eu passo o mouse, de 2011 a 2015 e 2016. Aí a gente teve o impeachment até então da presidente Dilma, veio Temer, depois Bolsonaro, e a gente teve ali de 2016 até 2020, praticamente 3 anos e meio, 4 anos do mercado entrando em um período de alta estrutural. Então, eu quero chamar atenção para vocês em relação a isso, galera, porque assim, ó, quando a gente olha para esse período, aqui, ó, de 2016, aqui, ó, essa mínima, até 2020, o nosso Ibovespa chegou a subir exatamente de mínima a máxima 222%. E o Ibovespa subindo 222%, tiveram ações que subiram 300, 400, 500, 700, 1.000, 3.000, 5.000%. Por exemplo, as ações que melhores performaram foram Prio 3 e Magalu. Então, galera, quando a gente entra em um período de alta estrutural, a gente tem boas oportunidades dentro do mercado. Agora, a dúvida que eu quero trazer aqui para a gente acompanhar, para a gente analisar é: será que estamos em um período de alta estrutural ou 2026 o mercado pode devolver toda a alta que tivemos ao longo de 2025? 2025 foi um ano muito, muito forte, tá, galera? Onde a gente teve recordes com o mercado batendo. O mercado, nos anos, desde 2000 para cá, nunca havia subido 7 meses consecutivos, e isso veio acontecer exatamente no final de 2025, até um pouquinho em 2026. E esse cenário fez com o que acontecesse com o nosso Ibovespa. Ele ficou caro, né, galera? Ele ficou caro, não, ele ficou esticado, na verdade. Caro não, desculpa a palavra, ele ficou esticado. Como a gente consegue ver isso? Através do IFR. Aqui é um indicador onde a gente consegue ver quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, perceba que nos últimos aqui, ó, desde 2011, ou seja, nos últimos 15 anos, o mercado no tempo gráfico mensal só se encontrou 3 vezes com IFR acima de 70, sinalizando sobrecompra. E esses 3 períodos foram aonde? Um em 2018, no qual o mercado chegou a fazer uma correção de 20% mais ou menos. Outro foi pandemia, que aí é um efeito externo, né? E agora a gente está tendo o período atual
com o mercado vindo para uma forte correção, até então 16%. Então, galera, nada sobe sem parar, por enquanto a correção era plausível, era saudável, olhando para a questão de análise técnica. O que me chama a atenção, galera, é o momento econômico no qual estamos inseridos, tá? A gente está vendo o petróleo numa forte alta, que fez com que a inflação desse uma leve disparada, o mercado veio para essa forte correção e até então testa a média de 200 períodos. O mercado tem um canalzinho de alta, fundos ascendentes, respeitando essa média de 200 períodos. Enquanto ele permanecer acima de tal região de preço, o mercado pode vir tentar uma retomada. Mas essa retomada só acontece com ele conseguindo romper o patamar dos 178 mil pontos. Então, em regiões de preço, a resistência de maior relevância no curto prazo, para mim, é a região dos 178 mil. Já a região de suporte se encontra aqui no 167.570, 164.900. Se o mercado romper tais regiões de preço, aí abre espaço para acelerar o movimento vendedor. E aí, galera, eu quero trazer as notícias para vocês. Vamos começar pelas recomendações, né? O que está acontecendo até então. Deixa eu trazer a recomendação do Bank of America, a famosa BOFA. Estou trazendo aqui para vocês esta leitura. O que a gente consegue visualizar aqui, tá, galera? A gente vê que com a alta do petróleo trouxe uma perspectiva de alta inflacionária. A gente estava com uma Selic elevada exatamente para controlar a inflação. No final de 2025-26, a Selic alta estava funcionando para controlar a inflação. Mas, como sabemos, o petróleo disparou e a expectativa inflacionária disparou junto. Então, os grandes bancos, tanto os bancos brasileiros quanto os bancos internacionais, fizeram uma releitura em relação à curva de juros do nosso país. Então, o Bank of America, ele vê que a nossa taxa de juros deve estabilizar no patamar de 14,25%, em decorrência da instabilidade econômica no qual estamos vivendo. Um pouco, claro, vindo do cenário externo e também um pouco culpa aqui do nosso país em decorrência do endividamento público extremamente elevado. Então, essa questão da curva de juros, do patamar de juros, vai ser essencial para a gente entender também a perspectiva do Ibovespa, tá? Ao meu ver, na minha leitura, tanto de economista quanto de analista de valores imobiliários, é de que a gente vive realmente um momento de incerteza. Então, os bancos centrais, eles estão fazendo o quê? Eles estão vivendo um momento de dados dependentes, ou seja, eles estão aguardando os dados econômicos para a sua tomada de decisão. Então, o que eu vejo aqui para o nosso Ibovespa é um valuation até atrativo, até vou trazer isso daqui para vocês, ó. Deixa eu trazer essa outra notícia. Aqui, ó, de uma expectativa em relação à cotação do Ibovespa, tá? Aí eu trago a analogia da XP. A projeção era maior no começo do ano, tá? A projeção, se não me engano, era 205 mil pontos, e a XP recalculou essa projeção para 200 mil pontos. Ou seja, ainda temos espaço para uma projeção de uma possível alta, caso o mercado retome o patamar dos 200 mil pontos, algo em torno aí dos seus 18%, mais ou menos. E quais são os fatores que contribuem para essa expectativa de que o mercado possa ter uma retomada do movimento comprador? Bom, são dois fatores aqui, no qual é mencionado na notícia. Um deles é o valuation técnico, tá? E barato da nossa bolsa. Então, quando a gente olha para o valuation do nosso mercado, deixa eu pegar aqui também. Opa. Aqui, ó. A gente vê que o mercado se encontra exatamente em cima da média histórica, até um pouco abaixo se a gente colocar o peso das ações que compõem o Ibovespa. Esse daqui é o histórico de preço sobre lucro do nosso Ibovespa, tá? Então perceba que ele está bem acima da linha. Comparado com as bolsas mundo afora, a nossa bolsa se encontra extremamente descontrada. Por exemplo, olha esse indicador aqui que é conhecido como Buffett Indicator para analisar o valuation das ações no S&P. Aqui, galera, esse indicador The Buffett Indicator, o que ele traz? Ele traz a comparação com o valuation do S&P versus a economia real, ou seja, o PIB norte-americano. Então, aqui foi a crise das .coms nos anos 2000, aqui foi a crise de 2007, a bolha imobiliária, e a gente se encontra no patamar de 236% da economia real. Isso daqui só aconteceu lá em 1929, quando a gente teve o crash da Bolsa norte-americana. Então, a Bolsa dos Estados Unidos está extremamente cara.
Agora, o ponto de dúvida aqui é o seguinte: será que ela está cara porque a gente está vivendo um momento de inteligência artificial que pode aumentar drasticamente a produtividade das empresas? Ou será que ela está cara porque ela pode estar próximo de uma possível bolha de inteligência artificial? Essa é uma dúvida a ser respondida. Mas, voltando para o nosso Ibovespa e voltando para os pontos que contribuem para a possível alta do nosso Ibovespa, o que a gente tem? A gente tem o valuation técnico, né? Ou seja, nossa bolsa barata, nossa bolsa voltado para commodities, para a economia real. Então, a gente tem essa questão, valuation e o caso, o trade A. Ou seja, a nossa bolsa é uma exposição mais para economia real, mais para commodities. Está todo mundo indo para o setor de tecnologia, só que isso está inflando o preço das empresas. Então, aqui a XP, eu concordo com essa analogia, vê que a gente tem o trade da IA, ou seja, os investidores podem realizar um pouco das suas ações de inteligência artificial e buscarem mais ações da economia real. E desse lado, o Brasil se encontra muito bem posicionado. Então, senhoras e senhores, para a gente finalizar o vídeo aqui e não ficar um vídeo longo, a conclusão é a seguinte, tá? Eu vejo o valuation do nosso Ibovespa positivo, a nossa curva de juros elevada, ou seja, tem espaço para corte de juros desde que o cenário externo esteja mais alinhado, mas precisamos ajustar o equilíbrio das contas públicas do nosso país, ou seja, o endividamento público. Os gastos governamentais se encontram extremamente elevados e esse pode ser um fator que vai complicar muito o longo prazo. Então, para concluir, esse curto médio prazo, eu sigo levemente otimista, mas principalmente aguardando os dados econômicos, porque são os dados econômicos que vão ditar a possível direção do mercado. E o longo prazo, eu estou cauteloso aguardando a eleição para entender a definição do endividamento público do nosso país. Essa é a minha leitura em relação ao mercado, mas, de novo, tem diversas empresas muito baratas dentro do nosso mercado. Talvez o próximo vídeo seja sobre isso, sobre identificar essas empresas. Claro que a performance delas também depende do momento econômico, mas, de novo, bato na tecla. Tem muita empresa barata dentro do nosso Ibovespa. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau.